Olá, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. Quase deu um branco aqui, né? Estamos chegando com os destaques do dia para você. Meu abraço lá para dona Shirley, para o Zé Raimundo, para a Josiane lá no Mato Grosso e para o Osmar Modesto aqui em Sete Quedas. Também para a Zilda Gomes aqui em Sete Quedas, para o Nelson da Silva Marques lá em Aral Moreira, para a Pati Matos lá em Dourados, para o Fernando Mouro, também para o Vanderlei Pintor, para a Joelba Ferreira Gomes aqui de Sete Quedas e também a Doraci Alves Marques lá no Paraná. A dona Odila de Paula, aqui de Sete Quedas. O Alexandre de Oliveira Marques, lá de Aral Moreira, um abraço. Para o José Antônio Magalhães e também para o José Ângelo. José Ângelo lá do Guarujá, São Paulo. Obrigado, obrigado aí por interagir. Obrigado a vocês por estarem sempre ligadinhos com a gente. Vamos às notícias então. O Ministério de Minas e Energia disse nesta manhã de segunda-feira que a crise hídrica com as chuvas deu uma amenizada, mas ainda requer muita atenção. As chuvas minimizaram um pouco a situação e também algumas iniciativas, algumas ações tomadas pelo Ministério de Minas e Energia e o governo federal trouxeram um pouco mais de tranquilidade, mas ainda requer atenção. Significa, segundo eles, que nestes 12 meses próximos não haverá, provavelmente, tranquilidade nessa questão. Então, os preços também não ficarão tranquilos, né? Uma nota técnica emitida pela secretária extraordinária de enfrentamento ao Covid-19, Rosana Leite de Mello. Ela diz na nota que a vacina contra a Covid-19 para crianças é segura. Essa nota foi enviada ao Supremo Tribunal Federal e contraria tudo o que o presidente Bolsonaro vem dizendo com relação a tal vacina. Essa secretária, ela é subordinada ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Pelo menos 15 estados e o Distrito Federal já disseram que não vão exigir prescrição médica para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Decisões tomadas após a carta aberta feita pelo presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que manifestou contrário à decisão do ministro Marcelo Queiroga. Fortes chuvas voltam a cair no estado da Bahia. Ontem eram 58 cidades do estado que estavam totalmente ou parcialmente submersas. Em uma entrevista ao site da CNN, o governador da Bahia disse que jamais teve uma tragédia dessa natureza, uma tragédia grande assim no estado em toda a sua história. Disse também que estavam trabalhando ontem com 9 helicópteros emprestados, cedidos por alguns estados, para fazer o monitoramento e também o resgate de pessoas. Disse que nessa última chuva não houve óbitos, salvo nos últimos 30 dias os 19 óbitos que aconteceu por barrancas que desabaram,
por pessoas que tentaram atravessar os rios sozinha, às vezes puxando ali, pegando numa corda e acabou soltando a corda, né? Mas pelas enchentes não aconteceram nessa última chuva nenhum óbito, né? Vamos acompanhando a situação do estado da Bahia, toda a imprensa está ligada lá, né? Na Bahia. São muitos os municípios que estão em estado de emergência, muitas pessoas desabrigadas e desalojadas. Nós vamos trazendo aqui futuramente os números para você, mas é bastante gente que ficou sem casa e que com certeza vai precisar muito de ajuda, né? O governo também, governador da Bahia, destaca o apoio também do governo federal nesse momento difícil. Os números que chegaram aqui para nós agora: as enchentes no estado atingiram cerca de 430 mil pessoas e deixaram pelo menos 20 mil pessoas desalojadas. Acho que tem um dado aí nessa questão da tragédia lá no estado da Bahia que talvez não tenha ficado muito esclarecido. O governador disse numa entrevista à CNN que pelas enchentes não aconteceu nenhuma morte, mas a imprensa está divulgando 18 mortes e 2 desaparecidos. Por quê? Segundo o mesmo governador e o Corpo de Bombeiros do estado da Bahia, aconteceu o seguinte: essas mortes, elas só aconteceram devido a deslizamentos de barrancos e etc., que acabou matando pessoas que na hora do desespero ali, tenta atravessar rios para tentar se salvar, pegando em cordas, em até galhos de árvores, e acabam se soltando e caindo na água e sendo levado pela força da água. Mas o governador explicou que pelas enchentes, nos lugares onde as pessoas ficaram nos locais e esperaram socorro, não aconteceram óbitos. Tá explicado então, né? Pandemia. Média de mortes pelo coronavírus voltam a ficar abaixo de 100 no Brasil. Mas aí tem um porém. São 6 estados brasileiros que ainda não estão fornecendo as informações. O problema foi aquela invasão pelos hackers no sistema do Ministério Público e do Ministério Público não, do Ministério da Saúde, né? Ministério da Saúde e no sistema do SUS, né? Desestruturou algumas secretarias, mas as médias de morte, elas não chegam a 100 mortes por dia. Essa é a média atual. Antes de morrer, Ana Carolina Allende Aquino publicou fotos em suas redes sociais de um ensaio de gestante com tema natalino. Ana Carolina Allende Aquino foi atingida com um tiro na cabeça dentro do carro em que estava com seu marido, Gabriel Abreu, que segundo a Polícia Civil era o alvo da execução. A mulher foi levada para um hospital e foi feita uma cirurgia de urgência para a retirada das bebês, que foram retiradas ainda com vida e estão bem. O esposo, Gabriel de Abreu, está em um hospital, pois tomou um tiro de raspão em um dos braços, mas não corre risco de morte.
A execução aconteceu no dia 25 de dezembro, na cidade de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. Começo de ano chegando e com ele algumas despesas, dentre elas o material escolar dos filhos. Uma pesquisa realizada pelo Procon aponta que os preços podem variar no estado em mais de 1000%. Olha que coisa. Cuidado aí, você que vai fazer suas compras, vai comprar o material escolar. Às vezes é interessante gastar um pouquinho de sola de sapato e pesquisar, né? Porque, segundo o Procon, os preços podem variar em mais de 1000%, na verdade. Na semana passada, eu noticiei aqui uma lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, que reduz as taxas e cobranças do Detran. Algumas taxas em 10%, algumas delas chegando a 60%. Nesse pacote entrou também os carros com isenção do IPVA, que a partir de 2022 a isenção começa quando o carro completa 15 anos de fabricação. Então, para o estado de Mato Grosso do Sul, carros com 15 anos de fabricação, a partir de 2022, não pagarão mais o IPVA. Hoje, 27 de dezembro, já passamos pelo dia do Natal. Como foi o seu Natal? Como foi as suas festas? Bom, que nesta semana possamos nós colocar em nossas orações toda a população do estado da Bahia que foram atingidos pela enchente. Muitos deles ficaram sem casas, pessoas que foram resgatadas do telhado, pois não tinha condições de ficar no chão, pessoas que, idosa, por exemplo, que tiveram que usar um colchão inflável para resgatá-la, e assim outras situações que vêm causando sofrimento ao povo baiano. Coloquemos em nossas orações. Para você que pode fazer sua doação, procure meios para isso, eles precisam. Para você que não pode fazer sua doação, coloque em suas orações, pedindo a misericórdia de Deus por cada uma daqueles que estão desabrigados, desalojados. Nós voltamos amanhã com mais notícias para você. Até lá.